Olá, sejam bem-vindos ao 44º episódio do Quarto dos Excepcionais. Oi, Dulce. Olá, Ive, estamos aqui outra vez em mais um episódio do Quarto Excepcionais, né, para tratar dessa relevância. Vamos lá, então. Bem, pessoal, como vocês já sabem, a gente tem dedicado alguns episódios do Quartas para falar sobre o filtro de relevância do STJ. Já gravamos com a professora Gisele Coe, quando o filtro ainda estava sob a forma de projeto, né, de emenda constitucional, e gravamos recentemente com a professora Gisele Welch, já depois da promulgação da emenda constitucional. Dando sequência à nossa discussão sobre esse filtro, com muita alegria, com muito prazer e uma honra que eu vou receber aqui hoje, eu e Dulce receberemos aqui hoje o professor Marcelo Pereira de Almeida. Marcelo, boa noite, tudo bom, querido? Oi, boa noite, Eve, boa noite, Dulce. É um prazer muito grande estar aqui, hein? Nossa, é um projeto bem bacana, um espaço de debate franco. É sobre o sistema recursal excepcional, né, que é sempre muito caro e muito difícil de transitar, né? Então, essa iniciativa de vocês é bem legal. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. Espero colaborar com alguma coisa. Ô, Marcelo, nós que agradecemos, muito obrigada. Marcelo, eu sei que você dispensa apresentações, eu vou fazer a leitura do seu mini currículo, que não é tão mini assim, mas mesmo assim eu quero te apresentar com as devidas homenagens. Bem, pessoal, o professor Marcelo, ele é pós-doutor em Direito Processual pela UERJ, ele é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela UF, é professor do PPGD da UF, professor permanente do PPGD da Universidade Católica de Petrópolis, professor de Direito Processual Civil da Emerge e professor adjunto de Teoria Geral do Processo e Direito Processual da UF. Então, Marcelo, seja bem-vindo, a alegria é toda nossa em te receber. Dulce, você quer começar com as perguntas do professor Marcelo? É isso aí, Ive. Então vamos lá, Marcelo. Nós separamos aqui algumas questões para você e eu vou começar te perguntando, Marcelo, na sua opinião, qual é o significado, para você, qual é o verdadeiro significado desse novo requisito de admissibilidade para o recurso especial, que é a questão da relevância das questões de direito federal discutidas no caso? Como é que você enxerga isso? Bem, olha, essa, essa, é, essa sistemática que foi implementada com a Emenda Constitucional 125 vem sendo amadurecida já há algum tempo, né? A proposta originária é de 2012, a PEC 209, e depois passou por é, vários momentos de tramitação no Congresso Nacional, até que ela foi reavivada em 2017, né, recebendo o número de PEC 39, né? E agora, em 14 de julho, ela foi promulgada e traz um novo requisito de admissibilidade para o recurso especial, que é a relevância das questões de direito federal. Qual seria o verdadeiro alcance desse requisito, que é chamado por boa parte dos autores de um filtro, né, de admissibilidade, que é um requisito de admissibilidade mesmo? Ele vem na mesma direção de outros, né, da repercussão geral, do recurso extraordinário e da transcendência do recurso de revista. Tá? E o que chama atenção é que, da mesma forma que a repercussão geral, da mesma forma que a transcendência para o recurso de revista, repercussão geral para o recurso extraordinário, a transcendência para o recurso de revista, a relevância é um conceito indeterminado, né? E esse é o primeiro ponto que chama atenção. A primeira observação que eu faço é que deveria haver uma uniformidade, já que o recurso extraordinário, o recurso especial, o recurso de revista, eles têm uma determinada função no ordenamento jurídico processual. Me parece que deveria ocorrer uma uniformidade de tratamento. Esse é o primeiro ponto. Então, por que criar um novo elemento
para a admissibilidade do recurso especial, né, com uma conotação, uma denominação diferente das outras que já tinham sido experimentadas para os outros recursos excepcionais, nas suas esferas específicas, né? E esse é um primeiro ponto. Dentro dessa questão, o que chama a atenção também é uma observação que eu sempre faço em relação ao sistema recursal, que eu estava até conversando com a Dulce um pouco antes da gente começar a nossa conversa, sobre o intento do legislador de sempre apertar o sistema recursal quando ocorrem os movimentos reformistas, né? Justamente com a justificativa de se promover mais eficiência na prestação jurisdicional e de se promover mais justiça na atuação do Poder Judiciário, né? Então, os recursos, eles sempre sofrem muito, o modelo recursal sempre sofre muito com as reformas. E não está sendo diferente nesse momento, né? A relevância da questão federal vem como mais um requisito para apertar o sistema recursal. Então, na realidade, quando nós deveríamos valorizar outros pontos do sistema processual para que se dê mais coerência no seu tratamento, né, os movimentos reformistas eles acabam sempre investindo contra os interesses do jurisdicionado. E recurso é um desdobramento contraditório. Recurso é um direito fundamental, né, a uma decisão adequada. É bem verdade que o modelo recursal brasileiro é pródigo, nós sabemos. Mas por que apertar sempre os recursos se nós temos outros problemas que permeiam o sistema judiciário, que podem ser melhor trabalhados para que se alcance essa almejada eficiência? Então, a primeira questão que chama a atenção é: nós não temos, respondendo a pergunta sem responder, Dulce, nós não temos um paradigma objetivo para definir o que seria relevância da questão federal. Tá? A Emenda Constitucional 125, ela inseriu 2 parágrafos no artigo 105, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Tá? E tentou ali se desenhar o que seria a relevância, mas, na verdade, né, deu apenas alguns indicativos. Até porque o que pode ser relevante para um pode ser irrelevante para outro. Então, vamos cair na velha e perniciosa discricionariedade, que é a mesma discricionariedade para a seleção do representativo da controvérsia. Até hoje, eu queria saber qual é o critério de seleção do representativo da controvérsia. Tentei já fazer um mapeamento sobre isso, tá? Mas não encontrei respostas. Tá? Qual é o paradigma seguro da escolha do representativo da controvérsia nos repetitivos? Certo? Então, nós caímos na velha e perniciosa discricionariedade judicial, tá? Para a escolha dos recursos que serão julgados, né, a partir da implementação desse novo requisito. Tá? Porque o que é relevante? Né? O que é relevante? E aqui, só para a gente poder observar mais precisamente no texto legal, o parágrafo 2º do artigo 105, inserido pela Emenda Constitucional, diz o seguinte: no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal e infraconstitucional discutidas no caso. Tá? Relevância para quem? Né? Esse é um ponto. É um termo, ou melhor, uma expressão de conteúdo indeterminado. Vai depender de regulamentação para se dar paradigmas um pouco mais objetivos. Mas que me parece que vamos continuar na velha discricionariedade judicial.
Porque isso foi feito com a repercussão geral no recurso extraordinário, isso foi feito com a transcendência no recurso de revista. Tá? O que é repercussão geral? É o que o STF diz que é repercussão geral. O que é essa transcendência para o recurso de revista? É o que o TST diz que é a transcendência. Tá? Então, não tenho como te dizer o que seria a relevância da questão federal a ser demonstrada pelo recorrente, né, no recurso especial a partir da entrada em vigor dessa emenda. Na verdade, a partir da regulamentação, né, que esse é um outro ponto que nós precisamos debater. Tá? Espero ter respondido não respondendo, né, porque realmente não temos paradigmas seguros para isso. Queria ouvir vocês um pouquinho sobre esse ponto, para ver se as minhas aflições são semelhantes às de vocês, ou se vocês têm uma visão um pouco mais otimista sobre isso. Eu particularmente achei perfeito o que você falou, Marcelo. Realmente é preocupante essa questão de não ter uma uniformidade assim no termo, de levar essa questão, e de fato você não, assim, não tem como responder o que é relevância, porque a gente ainda não tem essa resposta, né? Eu acho que Ive deve querer fazer algumas considerações aí, críticas também, né, Ive? Marcelo, eu não tenho nada muito otimista para dizer também, não. Até porque a gente ainda vai tratar disso hoje, mas a lei, e aí exercendo um pouco de futurologia, né? Foi o que a gente falou desde do último programa que a gente gravou. A gente ainda está num cenário de indefinições e incertezas, mas exercendo um pouco de futurologia, essa lei regulamentadora não vai fugir muito do que foi feito com a repercussão geral e vai definir relevância também com conceitos indeterminados, porque no final das contas o que se quer é isso, é que assim como relativamente às questões constitucionais tem repercussão geral que o STF diz que tem, a ideia é exatamente fazer isso com o STJ, só vai ser relevante o que o STJ falar que é. Então, assim, eu entendo que a ideia é proposital, ou seja, é que se dê um poder político para uma corte jurisdicional decidir politicamente o que é relevante e o que não é relevante. A semelhança do que acontece no legislativo, quando as casas legislativas dizem o que é relevante ou não para ser legislado. Então, eu não vejo aí como esse filtro se afastar de uma concepção que já existe para a repercussão geral, de ser um filtro político, vai ser e assim, ainda expressando um pouco os meus medos, né? Temo que a definição sobre o que é relevante ou não possa ser feita da mesma forma como hoje é feita a repercussão geral, né? Em plenário virtual, com pouco espaço aí para o debate. É só mais uma questão aqui. Na verdade, eu até tenho uma visão otimista da relevância, assim, eu compreendo a necessidade da relevância dentro da dinâmica dos recursos. Para quem trabalha na admissibilidade dos recursos excepcionais, a gente vê o quanto são necessários alguns filtros, mas assim, eu compreendo todas as observações que você fez, Marcelo, inclusive essa questão de a gente ter uma uniformidade, já que temos a transcendência e a repercussão geral, né? Mas só para deixar claro aqui que, na verdade, eu tenho uma visão otimista, eu sei das dificuldades, eu compreendo realmente que não há uma definição ainda, mas assim, eu estou tentando olhar essa questão de uma forma otimista, né? Mas vamos lá. Não, perfeito. Complementando essa nossa preocupação, tá? O que me parece também está desenhado, né, que isso vem atender o que seria a função do Superior Tribunal de Justiça, na verdade, dos tribunais superiores no Brasil, que tem aquela função chamada função nomofilácica, né? A função de fazer a leitura do ordenamento jurídico adequadamente e de modo uniforme, tá? Só que, na realidade, o nosso modelo de tribunal superior é modelo de revisão e não de cassação. A estrutura inicial, é bem verdade que em alguns momentos funciona como corte de cassação, mas na maioria dos casos funciona como corte de revisão. Então, nós temos uma distorção já originária
na própria estrutura e na função dos tribunais superiores. A pessoa, quando se vale do recurso especial, do recurso extraordinário, ela está pouco se importando se é para uniformizar, se é para dar mais segurança, mais previsibilidade. Ela quer melhorar a sua condição. E o recurso está à disposição dela para esse fim. Então, essa estrutura, né, de querer, essa estrutura assim projetada, né, parece ser uma estrutura distorcida, mas é assim que está proposta, e é assim que está prevista. E depois que a estrutura foi montada, se tenta, com essas várias reformas que aconteceram, principalmente pós-emenda constitucional 45, dar um outro desenho e fazer com que os tribunais superiores passem a funcionar como cortes de precedentes, exclusivamente, né? E que eles têm uma função específica e primordial, né, de promover a uniformização. Quando, na verdade, é a partir do caso concreto que isso chega até lá. Então, deveria ocorrer uma mudança de perspectiva em todo esse modelo estrutural, né, recursal, tá? Mas, por outro lado, se essa forma, essa possibilidade do jurisdicionado buscar as cortes superiores também for suplantada, nós caímos numa possível violação do acesso, né? E da inafastabilidade do controle que foi desenhada pelo constituinte originário. Ou seja, o próprio constituinte originário, ele criou um problema, né? E agora, como resolver esse problema? Colocando barreiras. Então, aquilo que foi projetado, e eu vou antes da Constituição de 88, né, de promoção de acesso, lá na visão capeletiana, da década de 70, né, de se buscar mais acesso ao Poder Judiciário, chegou um momento, isso foi incorporado, boa parte, pela Constituição de 88, mas chegou um momento em que as pessoas realmente foram buscar o acesso, e como elas foram buscar esse acesso? Porque voluntariamente a agenda social não foi e não é cumprida, o Poder Judiciário explodiu. E agora se tenta colocar uma série de barreiras. E as barreiras, elas são principalmente colocadas em alguns pontos estratégicos. Dentre esses pontos estratégicos, os tribunais superiores. E por que os tribunais superiores são tão demandados? Por que são tão demandados? Carece de uma pesquisa de diagnóstico de crise. É um outro problema que nós temos nas reformas processuais brasileiras. Nós não temos pesquisa para fazer diagnóstico, como aconteceu com a reforma processual inglesa, que se montou uma comissão para se fazer um diagnóstico de crise, aí com o relatório se montou outra comissão, que não tinha contaminação porque não participou daquela, e aí sim, a partir do que foi apurado, as reformas foram sendo implementadas. Né? Aqui se faz por conveniência, por interesses de determinados grupos, por interesses políticos, enfim. E caímos aqui em mais um filtro superposto no sistema recursal. O STJ, muitas vezes, salva o jurisdicionado. Agora, quem é que vai ser salvo? Vai ser aquele que conseguir demonstrar relevância. E o que é a relevância? Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Essa é uma questão. Não é verdade? É muita verdade, Marcelo. Estou até aliviada de ouvir essas palavras, porque eu compartilho das suas aflições. E assim, eu fico profundamente angustiada
com a visão pouco crítica que o nosso cenário jurídico no geral. Não falo de doutrina, falo dos julgadores, advogados, o que a gente costuma chamar, né, de operadores do direito, sobre o que tem se feito, né, o desvirtuamento da função dos tribunais superiores brasileiros. Como que as cortes de julgamento de casos, como você muito bem falou, são cortes de revisão, estão se transformando em cortes de precedente sem fundamento constitucional para tanto. No último episódio que a gente gravou, com a professora Gisele Welch, ela destacou a falta de conversa entre a Constituição e o Código de Processo Civil. Quando a emenda elenca como relevância presumida a hipótese de desconformidade com jurisprudência dominante. E aí ela questiona por que não se usou o termo precedente. E eu penso que não se usou o termo precedente porque a criação de precedentes vinculantes não partiu da Constituição. Então, a Constituição não reconhece essa figura. Isso, para mim, só fica mais claro. Quando se usa o termo jurisprudência dominante, não o termo precedente, fica clara a ausência de diálogo entre a Constituição e o CPC nesse ponto. Então, assim, será mesmo que a Constituição está avalizando cortes de precedentes no Brasil? Porque Essa é uma essa questão. seria uma boa oportunidade, inclusive, para existir uma validação constitucional do que foi feito infraconstitucionalmente, e não aconteceu. Não, exatamente, Ive. Essa questão dos precedentes já é uma questão que é muito cara para mim. Eu venho tentando entender. Olha, eu todos os dias eu tento entender esse modelo de precedente que se diz sistema e que não é sistêmico. Ele tem uma série de fraturas. Né? Para começar, com o 927, que diz que usa o verbo observar. Né? Me parece que aquilo ali foi proposital. Eu tenho essa desconfiança, isso não aparece nos anais da tramitação. Mas se colocassem vinculará, poderia cair na questão da inconstitucionalidade. Não passava. Poderia não passar. Então, ali me parece que foi a utilização do verbo observar teve esse intuito de passar pelo filtro da constitucionalidade, embora venha sendo objeto de debate lá, mas, no Supremo a respeito disso. Mas o fato é que realmente há pouco diálogo da Constituição com o Código. Né? Dizem, né, muitos, os entusiastas ali da parte geral do Código, das normas fundamentais, que há esse diálogo. Efetivamente, não me parece que há esse diálogo. Tá? E realmente é uma distorção muito grande a gente ver o constituinte derivado ele criar um requisito que já podia estar dialogando com o Código e ele já fratura, né, no seu nascedouro, a possibilidade de já se dialogar com o principal instrumento normativo sobre o tema que seria o Código de Processo. Né? Realmente é difícil. Dulce, você quer comentar algo? Eu posso seguir com a próxima pergunta para o Marcelo. Pode seguir, Ive. Marcelo, temos outra pergunta para você. Essa, a gente até começou a conversar isso quando eu fiz o convite para você, né, para você dialogar com a gente. E esse é um ponto aí que tem sido, enfim, debatido e tem constado aí nos inúmeros textos que já estão sendo publicados. Os processualistas são bem rápidos, né, com publicações que já estão saindo sobre a emenda, que existe aplicação imediata do Instituto ou não existe? Até que ponto a expressão que consta na redação trazida pela emenda nos termos da lei impede a aplicação do filtro, inclusive para as hipóteses já destacadas na Constituição de relevância presumida? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu li vários textos sobre... Aliás, muita gente saiu escrevendo, né, naquele afã de comentar logo,
mas alguns foram muito lúcidos e precisos. Né? O Léo Cunha, Leonardo Cunha, ele foi preciso nesse ponto. Né? Me pareceu assim, ele e o Jorge Abud também fez um texto muito bom a respeito. Aliás, é a característica deles, né? Sim, sim. O Leonardo Cunha, principalmente em relação, peço vênia aqui para citá-lo, até porque eu tenho muita admiração pelo Léo Cunha. Sobre direito intertemporal, ele tem uma visão assim que se alinha muito com a minha visão do direito adquirido processual, tá? E essa questão aqui, sobre o direito intertemporal, vale alguns comentários importantes. Primeiro, o parágrafo 2º, parece que a gente está diante de uma antinomínia aqui que ele mesmo destaca, né? Que o parágrafo 2º do artigo 105, inserido pela emenda, diz: no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucionais discutidas no caso nos termos da lei. Aqui nós temos uma norma de eficácia limitada, depende de regulamentação, tá? E alguns estão sustentando que, na verdade, pelo menos em relação ao que está no parágrafo 3º, tá? Poderia ser objeto de cobrança, né, ou observância imediata, porque diz que a emenda entra em vigor na data da sua publicação, né? E o artigo 2º da emenda, que não aparece ali no texto constitucional, né, incorporado, diz que a relevância que trata o parágrafo 2º será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta emenda constitucional, ocasião em que a parte poderá atualizar o valor da causa para os fins de que trata o inciso 3 do parágrafo 3º deste artigo. Então, poderíamos estar diante aqui de um aparente conflito, né? Ou poderíamos estar diante de uma hipótese que dependeria de regulamentação, como alguns estão sustentando, e que essa parte do parágrafo 3º, que o legislador já diz que há relevância, né, nas ações penais, nas ações de improbidade, nas ações cujo valor ultrapasse 500 salários mínimos, nas ações que possam gerar inelegibilidade, hipótese em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, outras hipóteses previstas em lei. Então, que para esses casos, ao menos, o requisito já seria exigido. Tá? Na minha perspectiva, alinhada ali com o que o Leonardo Cunha colocou, não me parece crível sustentar que já se pode exigir, antes da regulamentação, esse requisito de admissibilidade. Tá? Primeiro, que estaria fora daquilo que foi o tratamento dado à repercussão geral. Né? Que, embora a repercussão geral seja um requisito, tá, de caráter aberto também, tá, a relevância também tem o mesmo contexto aberto. E necessitou de uma norma legal, federal, infraconstitucional para regulamentar, que foi a Lei 11.418 de 2006, que inseriu os artigos 544, 543A e 543B no CPC de 73, regulamentando a repercussão geral. Hoje está lá no 1035, como a gente sabe. E não foi só isso. Ainda dependeu de regulamentação regimental. Ou seja, só passou a ser exigido depois da emenda constitucional 21, da emenda regimental 21 de 2007, no Supremo Tribunal Federal. Então, pelo menos vamos dar coerência sistêmica, ou tentar, né? Já que é um requisito que depende de apontamento de contornos pelo legislador infraconstitucional e ainda pelo próprio regimento do Superior Tribunal de Justiça a ser alterado. Tá? Não parece seguro, falando de segurança jurídica, fazer a cobrança nesse momento.
E parece que não é adequado se cobrar nesse momento. Porque, na minha perspectiva, prepondera uma exigência geral de regulamentação por lei. Tá? Ou seja, quando ele fala do requisito, que é no parágrafo 2º, ele está dizendo nos termos da lei. Aí ele está dando ali, no parágrafo 3º, parece, alguns indicativos. Olha, que uns falam até que é presunção de relevância. Mas, na verdade, não há presunção. Né? Na realidade, aqui, ele está afirmando que haverá relevância. Né? Ele está afirmando, pelo menos é o que está dito aqui. Tá, mas temos ações penais que não se justificaria pela pequena potencialidade, tá? Em alguns que estariam fora, obviamente, dos juizados especiais criminais, mas que não se justificaria, do ponto de vista de relevância, se for usar esse paradigma, pelo simples fato de ser matéria penal, né? Ser reconhecida a relevância. Então, parece que depende de regulamentação para se fazer essas definições, né, com precisão. Ou seja, embora seja difícil, e a gente sabe pela experiência da própria repercussão geral, que se dê contornos mais objetivos, mas pelo menos do ponto de vista de segurança jurídica, parece que depende de norma regulamentadora. Vamos ver o que o Superior Tribunal de Justiça vai dizer a esse respeito, porque o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio até do seu presidente, manifestou um entusiasmo muito grande com esse novo requisito, né? Apesar da resistência da OAB, enfim. Resistência essa que não fez muito eco, né? O fato é que, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que lidar com esse requisito da relevância da questão federal. Outro ponto importante a esse respeito está no próprio artigo 2º, que eu acabei de ler, da Emenda Constitucional 125, que diz que a relevância de que trata o parágrafo 2º será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor da emenda. Espera aí. E se eu já fiz a interposição do meu recurso? E se eu já fiz a interposição do meu recurso? Eu vou ter que justificar a relevância no último dia do prazo? E o meu direito adquirido recursal? Da previsibilidade, de ter me valido de algo que já estava previsto ao tempo da interposição do recurso. Nesse ponto, concordo literalmente com o que o Leonardo Cunha disse a respeito. Só se pode exigir a partir das decisões proferidas, da intimação das decisões proferidas e não da interposição do recurso. Certo? Esse é um outro ponto importante de direito intertemporal, que é o direito adquirido processual. Né? Tivemos esse problema com relação a honorários sucumbenciais, recursais, enfim. Né? É a confiança, é a previsibilidade. Então, não posso ser exigido de cumprir, de ter um ônus de argumentação que eu nem sei qual é a que eu vou ter que ter em um dia, por exemplo. Qual será o meu ônus argumentativo em relação à relevância? Não faço ideia. Não faço ideia. Tá? Então, para finalizar, que eu acho que eu já me estendi demais sobre essa segunda pergunta, mas me parece que é um dos pontos aí altos da questão, é que só é possível se exigir a relevância da questão federal como requisito de admissibilidade do recurso especial
após a regulamentação por lei federal. Tá? Mesmo em relação àquilo que o Constituinte derivado falou ali no parágrafo 3º, que seria hipótese de relevância já por aquelas matérias e pelo valor da causa. Tá? É o que me parece. O que vocês acham? E aí, Ive, eu super concordo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não dá para exigir antes da regulamentação. E você, Ive? É aula show, Marcelo. E você, Ive, o que é que você quer acrescentar? Quer acrescentar alguma coisa? Posso? Marcelo, eu concordo com tudo que você falou, porém, destaco o perigo, como advogada, de não abrir essa preliminar nos recursos cujos acórdãos, né, foram publicados após a promulgação da emenda, pelo menos com relação a essas hipóteses que foram excepcionadas e que já estão nomeadas, né, pelo novo texto constitucional. Então, assim, me parece, mais por uma questão de quem advoga tem medo, tá? A gente até falou sobre isso. Me parece que poderia ser exigível, a gente não sabe como isso vai funcionar, mas que poderia ser exigível ao recorrente demonstrar, ter o ônus argumentativo de demonstrar que o seu caso já se encaixaria naquelas hipóteses que se tem chamado de relevância presumida, e você muito bem destacou que se trata mais do que de uma presunção, né, de relevância, mas sim como uma hipótese aí de excludente de aplicação do filtro. Então, por cautela, eu ainda acho que nessas hipóteses já haveria esse ônus argumentativo aí do recorrente. Fora dessas hipóteses pré-definidas, teria que ser feito um esforço muito grande aí para cobrar isso do recorrente, mas assim, acredito que lá no escritório a gente vai fazer assim mesmo, provavelmente usando por analogia o que se entende aí de transcendência para a repercussão geral, tudo isso com medo de que venha a ser aplicado aí de forma imediata o filtro, né, a exigência do destaque, né, da justificativa de relevância. Mas, tecnicamente, concordo com tudo que você falou. Com relação a esse ponto de direito intertemporal, também concordo com o que você falou. Só poderia ser exigível se o acórdão, que vai ser objeto de recurso especial, já tiver sido publicado depois da promulgação da emenda. Antes disso, concordo que existe aí um direito adquirido ao seu regime recursal. Então, acórdãos publicados antes da promulgação da emenda demandam a interposição de recurso especial pelo regime anterior à promulgação da emenda. Isso aí, perfeita a sua colocação na linha do que também, com quem eu também concordo, né, com o professor Leonardo Cunha. Perfeito, Ive. Só acrescentando aqui, assim, eu concordo também com o Ive, e aí, Marcelo, a gente, no episódio anterior, a gente conversou um pouco, o que é que isso pode acontecer na prática, e de fato tem esse risco. Eu não vejo muito essa diferença do que Ive falou, de quando há a relevância já definida de lei. Na verdade, eu acho que esse ônus de colocar a preliminar, na prática, na vida real, vai terminar, é melhor todo mundo colocar. Mas eu concordo com você, que, na verdade, depende de regulamentação de lei. Mas, assim, eu não quis polemizar tanto aqui, mas, na prática, a gente acha que é preciso colocar, né, Ive? Isso, colocar a preliminar desde já. E ainda tem outra questão, que seria a possibilidade de, quando o STJ disser que determinada questão não tem relevância, isso ser aplicado em recursos que foram interpostos para trás. Então, assim, é outro risco que pode acontecer, que a gente conversou aqui no episódio anterior, né, Ive? Não, excelente colocação, Dulce. Agora, vocês acham que eu também não vou colocar lá no escritório? Eu vou colocar preliminar.
Sem dúvida nenhuma, né? Mas exatamente porque a gente está lidando com o direito das pessoas, né? Então, se há essa dúvida, e assim, a emenda constitucional não deveria ter plantado essa dúvida, né? É verdade. Exatamente. Em dois artigos, em dois parágrafos que foram acrescentados, olha o estrago que foi feito. Na realidade, a gente está lidando com algo que deveria ser, a presunção deveria ser da relevância e não da irrelevância. Ou seja, se inverte o ônus argumentativo, porque se há uma sustentação, se há fundamento que está havendo sistematicamente violação do ordenamento jurídico federal infraconstitucional na primeira e na segunda instâncias do Poder Judiciário, isso por si só já é relevantíssimo. Tá? Porque eu estava conversando com a Ivy um pouco antes também da gente começar o nosso bate-papo aqui, o quanto temos de problema com a fundamentação das decisões. Eu vi um episódio de vocês que me é muito caro também e que está diretamente relacionado ao que a gente está discutindo aqui, né? É o 489, parágrafo 1º. Tá? Foi uma ingenuidade do legislador do Código de Processo Civil 2015 achar que, pelo fato de ter colocado ali as hipóteses de que não se considera fundamentadas as decisões judiciais, que esse quadro no Poder Judiciário ia mudar. Não mudou. E não vai mudar. Né? É o contraditório. Não, nós adotamos agora um modelo que realmente é um novo modelo processual de participação, de cooperação, né? Porque nós temos um contraditório efetivo no artigo 10, o princípio da não surpresa no artigo 9º e o da fundamentação analítica no 489, parágrafo 1º. Esse preço não está sendo pago e não vai ser pago. E por isso a minha crítica ao aperto do sistema recursal. Porque se não olharmos para a qualidade das decisões judiciais, nós não podemos pensar em apertar o recurso. Se a pessoa usa o recurso especial e é de forma infundada, ela tem que ser multada, tá? Mas em boa parte não podemos partir dessa premissa, não podemos partir dessa presunção. A presunção deve militar a favor do jurisdicionado e não o inverso. Então, o ônus argumentativo foi invertido aí, né? Isso que me parece muito delicado. E exigir nesse momento é muita covardia, tá? Pelo menos é isso que eu venho me debruçando nessa emenda para tentar encontrar os elementos para justificar e até já para começar a trabalhar com isso que nós estamos acabando de debater, né? Na dúvida, vamos fazer a preliminar. Mas olha o trabalho que isso dá. É a mesma coisa, eu não gosto nem de falar que eu me empolgo, e isso até é um pouco deselegante. O que fizeram com o agravo de instrumento. Nossa, o que fizeram com o agravo de instrumento, né? Eu ter que ficar gastando tinta para justificar que, naquela hipótese ali, a apelação vai ser inútil, tá? Deveria ter sido tudo muito diferente se tivessem mantido o sistema anterior, né? Eu penso que é inconstitucional aquela alteração ali, aquele rol taxativo, já escrevi sobre isso, tá? Viola a proibição do retrocesso, mas falar em proibição do retrocesso não dá, né? Enfim. Mas, enfim, eu tenho essa dificuldade, mas vou fazer. O dever de casa está dado, eu, como advogado, eu vou fazer a preliminar, né? É isso aí, Marcelo. Ivy, quer fazer mais alguma consideração? Eu posso passar para mais uma pergunta para você, Marcelo. Pode seguir aí, Dulce. Marcelo, quais seriam os paradigmas para se definir os contornos da relevância da questão federal? E, na sua opinião, há legitimidade no plano constitucional em relação aos vetores de relevância previstos no parágrafo 3º do artigo 105 da Constituição Federal? Está dentro da linha do que a gente está debatendo aqui. Exatamente a falta de contorno, né? A falta de contornos
de paradigmas mais objetivos. Por isso, acho indispensável a regulamentação, que já sabemos, pela experiência da repercussão geral e da transcendência no recurso de revista, a regulamentação vai tratar de aspectos metajurídicos, né? Que seja relevante no ponto de vista social, político, econômico, vai cair na mesma coisa. E aí vai ficar a cargo do Superior Tribunal de Justiça, tá? Pelo quórum que o Constituinte está dizendo aqui, de 2/3 do órgão que vai julgar, para negar a admissibilidade do recurso pela ausência da relevância. Agora, a questão é, a partir do momento que o STJ defina que para aquelas hipóteses já não tem relevância, já não vão delegar ao relator para fazer essa análise de admissibilidade monocraticamente, isso vai acabar acontecendo também, ou seja, cria um filtro macro, tá? E daqui a pouquinho ele vai se afunilando cada vez mais e vai ficar cada vez mais difícil ver o seu recurso especial julgado no mérito, ou seja, acesso do jurisdicionado a um tribunal de revisão importantíssimo e que se intitula Tribunal da Cidadania, né? A partir do momento que se cria um requisito de admissibilidade que vai implantar uma configuração completamente discricionária de avaliação, né? Não dá para realmente considerar esse tribunal como Tribunal da Cidadania. Por quê? Porque os critérios que serão adotados serão critérios sempre muito abertos e que vão permitir uma avaliação casuística, tá? E seletiva. E é interessante destacar que o próprio Constituinte já deu sinais disso. Quando ele trata, no parágrafo 3º, haverá relevância de que trata o parágrafo 2º deste artigo nos seguintes casos, tá? Ações penais, ações de improbidade administrativa, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. 500 salários mínimos, para uma pessoa pode não ser nada. 10 salários mínimos, para outra pode ser a vida. Certo? Então, olha o critério isonômico aqui. Valor da causa, né? Ou da expressão econômica, aí vamos ver como vai ser regulamentado isso. Aí depois, aí vem as ações que possam gerar inelegibilidade. Vejam que aqui você tem ações penais, ações de improbidade, ações que possam gerar inelegibilidade. Ou seja, o interesse político em colocar já como questões relevantes aspectos que afetam a comunidade política, né? E ainda, o inciso 5, hipótese em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Aí restaura o problema da jurisprudência dominante, que até hoje eu não sei qual é o alcance de jurisprudência dominante, até hoje. Já li muito sobre, todo mundo fala alguma coisa sobre, mas ninguém sabe exatamente o que é jurisprudência dominante. A Ive mesmo falou, pelo menos teria que estar alinhado ali ao 927, né, do Código. Jurisprudência dominante é mais etéreo ainda, tá? E cai num outro problema. O próprio STJ já disse que ele não é o responsável para fazer o controle disso, quando o tribunal local, né, não observa o precedente no repetitivo. Tá? Ele diz, inclusive, que não cabe reclamação. Então, você gera um problema aqui com 1030 também. Percebe? Então, não sei como é que eles vão resolver isso na regulamentação. Então, isso é mais um motivo pelo qual essa hipótese aqui, essas hipóteses do parágrafo 3º também dependem de regulamentação. Tá? Dependem de regulamentação. Precisa se definir o alcance disso. Serão todas as ações penais?
Serão todas as ações de improbidade administrativa? As ações que envolvem esse valor, aqui já me parece, pelo menos nesse aspecto, que há duvidosa constitucionalidade. Tá? Está tratando de forma diferente, né, causas por conta do valor. Por que seria relevante uma causa superior a 500 salários mínimos e não uma que envolve, por exemplo, um direito que não tem expressão econômica, mas que pode ser algo que envolve a vida da pessoa? Você dá um ônus argumentativo mais pesado para aquela, ao passo que uma que tem um valor superior a 500 salários mínimos já vai ter essa relevância já definida pelo Constituinte? Não dá, né? Então, eu penso, fora o filtro, que já traz um retrocesso no modelo recursal excepcional, tá? Que já seria por si só de duvidosa constitucionalidade numa perspectiva garantista, tá? Mas aí é sonho demais, né? Eu queria sustentar isso, tá? Mas, pelo menos, eu fico no constrangimento epistemológico. Agora, né, não regulamentar isso aqui adequadamente, esse parágrafo 3º, né, sustentar que já seria exigido porque o legislador, o constituinte derivado já está dizendo que haverá, nesse caso, relevância, não me parece muito coerente no plano da isonomia, tá? Para ficar na isonomia apenas, né? E o que diz aqui o parágrafo 3º é mais um indicativo de que depende de regulamentação. Haverá relevância de que trata o parágrafo 2º. Então, ele está remetendo ao parágrafo 2º, à disposição do parágrafo 2º, e o de parágrafo 2º diz que depende de lei, então, logo, o parágrafo 3º também depende de lei. Não é bem verdade que as normas constitucionais elas podem ser interpretadas de forma isolada, mas aqui nós estamos diante de emenda, né? E é possível que a emenda constitucional seja inconstitucional, isso aí não temos a menor dúvida, tá? Porque é fruto de um constituinte derivado que não é bem constituinte assim, né? Enfim, pelo menos é o que me parece. O que vocês acham disso tudo que eu falei? Eu não sei, achei fui um pouco confuso, né, no que eu falei aqui. Não, eu achei que ficou muito claro, Marcelo, você foi muito claro, eu concordo com você, acho que realmente, sobre aquela questão que você falou aí da relevância, até queria chamar a atenção, e quando ela colocou que, no caso, se houver a relevância prevista, se o Constituinte já fala que ali há relevância, lembrando só que o fato de ser estabelecido, ou como você queira chamar, a presunção de relevância, ou a relevância propriamente dita, o fato de ter essa definição de aquilo seria relevante, não significa que o seu recurso vai superar, e aí eu estou me transportando para a minha realidade, vai superar a admissibilidade, porque é preciso que, ainda que tenha uma relevância presumida, é importante que você demonstre que, no seu caso concreto, há aquela relevância. Então, o simples fato de ter essa presunção não significa que vai superar a admissibilidade, né? A gente costuma aplicar muito a súmula 284 do STF por conta dessas falhas de fundamentação na repercussão geral, e eu acredito que isso vai acontecer também na questão da relevância também. Então, o fato de ter essa definição de que na ação penal, em tese, teria relevância, não significa que, no caso concreto, não tem que haver a demonstração de qualquer relevância, seja que está aí como presunção ou a que não está. Então, quando isso for regulamentado, que eu acho que depende total de regulamentação, mas quando isso for regulamentado, eu acho que vai ter para todos, ter que demonstrar relevância. A presunção ajuda, né? Mas não deixa de ter que demonstrar no caso concreto. E você, Ivo, o que é que você quer colocar aí? Amiga Dulce, para variar, acho que eu vou discordar um pouquinho de você. Vamos lá, Aqui, fica à vontade. Marcelo, aqui a gente vibra quando a gente discorda. Exatamente. Acontece com uma frequência grande, né, Dulce? Exato. A gente, pelo menos, promove um discurso dialético aqui. Eu vou juntar um pouco do que você falou com o que o Marcelo falou, que aí eu falo numa tacada só sobre tudo. Com relação às hipóteses, né? A análise que o Marcelo fez das hipóteses trazidas aí como relevância presumida ou como exceções, né? À aplicação do filtro. Vou abrir um parênteses para esse ponto, para já falar o que você disse. Quando a gente precisa definir primeiro qual é a natureza
desse rol elencado, né? Se a gente está falando que é relevância presumida ou se são exceções à aplicação do filtro. Porque quando a gente fala em presunção, a gente pode admitir que a presunção não está correta. E quando a gente fala em exceção, ou seja, o filtro não vai se aplicar para aquelas hipóteses. E aí, no meu entender, o ônus está em demonstrar que o seu caso se alinha àquela hipótese. Com relação a essa análise, Dulce, que você fala do juízo inicial, né, de admissibilidade, eu acredito que essa avaliação pelo Tribunal Ordinário do filtro, ele tem que ficar adstrito à existência ou não da preliminar. Eu acho que quando se julga se a preliminar foi bem ou mal fundamentada, você já estaria fazendo um juízo que deve ser exercido pelo Tribunal Superior, né? Que é o tribunal que vai julgar a causa. Entendi. Então, assim, o STJ tem dado muita liberdade, né, para os tribunais ordinários, né? Os tribunais ordinários podem dar decisões dizendo que aquela norma não foi violada. E o STJ, infelizmente, tem várias decisões no sentido de que isso não seria mérito e que o tribunal ordinário poderia inadmitir um recurso, caso entendesse que não haveria aí imputação, né, de violação, não imputação, mas a prova da violação à norma. Então, eu vejo essas hipóteses, tanto essa que já é bem mais antiga, conhecida aí da nossa praxe, como essa que você trouxe agora, como uma usurpação de competência do tribunal que tem competência para analisar o mérito. Com relação às hipóteses previstas na emenda constitucional, olha, eu acho que eu não sei o que me causa mais tristeza, se é o que já está ali ou o que faltou. Então, assim, colocar um critério de valor da causa tão alto é o que o Marcelo falou, é violação à isonomia. Você exclui, a princípio, desse rol de presunção ou desse rol de não aplicação do filtro, causas que tratam de direitos muito mais relevantes e que você não consegue mensurar financeiramente. A questão da jurisprudência dominante, quando a gente pensa que a gente se livra de um problema, ele volta. É que nem a história da negativa de segmento, né? Quando o código, a redação original tinha limpado o código dessa expressão, ela retorna com a lei 13.256 para acabar com a cabeça Highlander, né? Ele volta. Então, assim, quando a gente acha que acabou jurisprudência dominante, ela volta. É verdade. Então, o que está... Eu não sei se eu estou mais triste pelo que está ali ou pelo que não está. Por exemplo, faltam exceções ali naquele rol que, assim, eu não sei se eu acendo uma vela, se eu começo a rezar, porque vão ter que estar na norma regulamentadora, sob pena dessa emenda ser escancaradamente inconstitucional, porque quando a gente fala de recurso especial, a gente fala da função do Tribunal Superior, do STJ, em uniformizar a interpretação de lei federal. Então, como que a gente vai aceitar que uma ação civil pública, cuja sentença vai valer para o país inteiro e vai trazer a interpretação de uma norma de direito federal, em muitas hipóteses, não vai subir? Então, a gente vai ter uma interpretação estadual de uma norma federal que vai valer para o país inteiro. Então, assim, se essa exceção não for incluída, não vejo como esse filtro ser constitucional. Mais uma vez, falta do diálogo da Constituição com o CPC. O IRDR, para mim, é a mesma coisa. Como que não consta como exceção ao filtro os acórdãos do IRDR? O IRDR vai trazer, não sempre, né? O IRDR não precisa necessariamente ser uma questão federal, mas quando fixar tese de interpretação sobre norma federal, deveria ser presumida a relevância nesse caso, porque você vai estar levando para o espectro nacional, né, para o espectro do tribunal, que tem como missão a interpretação de dar a última palavra sobre a interpretação da lei federal, uma questão que vai ter força vinculante, por norma infraconstitucional, mas força vinculante. Então, assim, é o que eu falei, eu não sei se eu estou mais triste pelo que está lá ou pelo que deixou de estar. Então, esse rol é muito preocupante, dá aí uma tarefa
para o legislador que vai criar essa lei regulamentadora uma tarefa muito importante de não desconsiderar essas hipóteses que eu trouxe aqui e outras mais que possam vir a nos ocorrer, para evitar a estadualização da interpretação da norma federal. E aí o descompasso entre o recurso especial, que é um recurso que tem a sua delimitação feita pelo constituinte originário, o escopo do recurso especial e o que vai sobrar dele depois desse filtro constitucional e do que vai fazer ainda essa lei regulamentadora. Então, não sei o que vocês acham aí, eu falei pra caramba agora, mas queria ouvir vocês também. Posso falar uma coisinha? Fala aí, Marcelo. Olha só, vocês estão falando em preliminar. Onde é que está escrito que tem que ser em preliminar? Eu não achei. A norma, acho que vai ser regulamentar. Isso é uma questão que vai ter que ser regulamentada. Tá demonstração. vendo? Olha só, vocês já estão criando mais um requisito formal que não existe, tá vendo? Uhum. Até você, Ive. O legislador, o constituinte já não está falando em preliminar, não. Tá? Mas é claro, a gente sabe que... Eu pensei em preliminar porque em tese é um filtro de admissibilidade, né? Porque, na verdade, a gente vai ter que chegar e destacar assim, letras garrafais, né? Assim como a gente faz. Né? Mas, na realidade, esse é um ponto que me chamou a atenção da questão ter que ser destacada numa preliminar, né? Ali. E outro aspecto também em relação à competência dos tribunais ordinários, como você colocou, e a Dulce colocou também, de poder, de alguma forma, fazer essa filtragem. Né? Porque foi o que aconteceu com a regulamentação da repercussão geral. Colocaram ali, se não colocar na preliminar, a Lei 11.418 fez isso lá, né? Se não colocar na preliminar, o tribunal local vai poder negar seguimento ao recurso por falta de regularidade formal. Ele não está avaliando a repercussão geral, não. Isso. Tá? Na prática é o que acontece. Aí, vamos ver como vai ser regulamentado. Porque, na realidade, foi o que eu falei em algum momento aí no nosso bate-papo. Já se criou um filtro e a tendência é que a filtragem ela se aperte mais com a regulamentação. Não, eu acho que a parece. gente não vai escapar. Se essa relevância entrar no famigerado 1030, inciso 1º, acabou. Ela vai entrar. Acabou. Ela vai entrar. Vai entrar. Ela vai entrar. Acabou. Eu queria uma questão, Ive, que você falou aí, na verdade, o fato de não constar a hipótese de relevância não significa que outras situações não possam ser demonstradas como relevante, né? Então, assim, de fato, isso só fortalece a importância realmente de ter uma preliminar para que se reconheça essa relevância, né? Mas o fato de não constar ali não significa que a questão não é relevante, né? São só... Não você vai ter o ônus argumentativo de destacar as razões pelas quais a sua questão federal é relevante. O que me causa perplexidade foram alguns temas não terem sido alçados aí à condição de presumidamente relevantes, como outros foram. Eu entendo a questão da ação penal, da ação de improbidade, ou seja, eles deram uma importância, porque são as sanções mais gravosas, né? A gente está falando de sanção penal, é a sanção mais gravosa, a improbidade mais gravosa que as sanções cíveis. Só que, assim, ninguém fala sobre, por exemplo, as garantias fundamentais processuais, porque, assim, o STF já fechou as portas para isso. Já disse que não tem repercussão geral, porque é ofensa reflexa. Se o STJ fecha as portas também, e existir, num caso concreto, uma violação ao contraditório, a ampla defesa, que são garantias processuais elencadas na Constituição como garantias de defesa do jurisdicionado contra a atuação do Estado, não vai chegar mais na Corte Superior, e nenhuma das duas. Sem dúvida. E isso é muito grave, e pegando seu gancho aqui, porque essas violações acontecem sistematicamente. Sistematicamente. Eu cito o exemplo da questão envolvendo a súmula 7. Né? Como é que a gente passa pelo filtro da súmula 7 quando você tem de violação de direito probatório? Direito à prova é um direito fundamental. É um desdobramento do contraditório. Né?
não é verdade? E quando você tem violações sistemáticas, o juiz inverte o ônus da prova quando não era para inverter, tá? Que já é algo, e de forma oficiosa. O juiz com poderes instrutórios intensos, ele faz o seu julgamento todo escorado no depoimento de uma testemunha impedida, sabe? E se você falar prova, cai na malha da súmula 7. Então, nós já temos fechada a porta da Corte Superior em relação a um tema que, sobre as causas que estão cotidianamente no Poder Judiciário, acontece sistematicamente, principalmente por força do artigo 370, que traz poderes instrutórios do juiz intensos e que ele mesmo viola as normas de direito probatório assim de forma sistemática e com contribuição do legislador também. Mas mesmo ele se alinhando com o que o legislador lhe oferece, nós temos muitas violações e que ficam na súmula 7. Isso vai acontecer também com a relevância de forma mais intensa ainda. Realmente está difícil. Vida dura para os garantistas. Olha, mas o que se tem feito com prova, fugindo um pouco aqui do nosso tema, mas vale o desabafo, né? A jurisprudência que tem se consolidado no STJ, no sentido de que o juiz de primeiro grau ele é o senhor das provas, ou seja, torna a decisão sobre provas uma decisão na prática irrecorrível. Porque o tribunal diz que o juiz de primeiro grau é o senhor da prova, o STJ diz que o juiz de primeiro grau é o senhor da prova, e essa decisão ela fica imune a um juízo de verificação de validade. Ninguém se mete. Então, assim, se vier uma decisão que cerceou o direito de uma das partes de produzir uma prova que ela queria produzir, ninguém vai mexer nisso. Ninguém tem mexido nisso. É verdade. É verdade. Tenso. Muito tenso. Mas eu acho que é isso, não é, Dulce? É muito bom ouvir vocês. Eu vivo uma realidade cruel, assim, a gente realmente não admite muitos recursos, o filtro é muito pesado, mas assim, é muito bom ouvir vocês, eu aprendo muito, isso é muito importante para mim. Não, essa conversa foi muito bacana, adorei participar, tá? Fico à disposição para outros encontros, tá? Se Com assim certeza. vocês desejarem, porque eu tenho um laço de pesquisa muito grande em relação aos processos nos tribunais de uma forma geral, precedentes, causas repetitivas, enfim. E aí, a gente bater esse papo, assim, ter esse espaço de diálogo é sempre muito bacana, né? E a gente aprende demais, né, com esse bate-papo. Demais. A gente agradece bastante a sua participação, realmente foi uma aula brilhante, muitas questões aí, por mais que a realidade seja, diga, diferente para mim, em algumas situações do meu dia a dia, mas assim, não tem como discordar, Marcelo, você está certíssimo, as suas ponderações foram muito boas, eu particularmente gostei muito. Agradeço imensamente o convite, tá? Foi um prazer conhecer você, Dulce. A Eve já é minha amiga, né, já me atura aí há muito tempo. Marcelo, eu só tenho que, enfim, parabenizar você por mais uma aula brilhante, como de costume, como estou acostumada a assistir. Agradecer Obrigado, muito a você disponibilizar o seu tempo precioso para conversar com a gente. Já se sinta convidado para próximas. Muito obrigada de coração. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, tá? Uma boa noite, um beijo grande no coração de vocês. E até o próximo Quartas Excepcionais. Até o próximo Quartas Excepcionais.